seja muito bem-vindo a mais um Pão Diário Cast, o nosso podcast aqui do Pão Diário, semanal, com diversos temas sobre a vida cristã. E hoje o nosso bate-papo vai ser um tema muito especial, muito procurado por vocês que nos acompanham, né? Um assunto de muito interesse, nós percebemos aqui nas demandas das redes sociais, do YouTube. E hoje a gente vai conversar sobre o crescimento espiritual a dois no casamento, a importância desse crescimento espiritual. E nós temos dois convidados muito especiais, daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Mas primeiro eu quero te convidar a nos seguir nas redes sociais: Instagram Pão Diário Oficial, Facebook Pão Diário Oficial, YouTube Pão Diário Brasil, o nosso site pãodiario.org e também a nossa loja online publicaçõespãodiario.com.br. Aproveitando aqui a nossa temática de casais, nós temos diversos materiais na nossa loja sobre casamento, devocional para casais, que é o nosso carro-chefe por aqui. Então, se você quiser conhecer, nós também temos recursos sobre essa temática. E vamos apresentar os nossos convidados. O pastor Lelo Sonda e a Kelly Piragini são casados e estão aqui hoje para conversar com a gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado, legal, muito bom estar com vocês aqui. Eu sou o pastor Lelo, aqui da Primeira Igreja Batista, trabalho com casais, jovens casais e famílias. E essa moça, se apresenta, linda? Eu sou Kelly, sou esposa do Lelo aqui, a gente se envolve junto no ministério, muitas coisas, mas eu sou professora também, né? Tenho um clube de leitura e é isso, né, gente? E é formada em teologia e letras em inglês e português. Olha só. É chique a menina, é chique. É chique. Chiquérrimo. E vocês estão há quanto tempo, pastor, trabalhando com casais, assim, nessa temática de jovens, enfim? Bom, a Kelinha, ela ajuda, eu também, né? Eu me converti, eu tinha 12, 13 anos. Sempre ajudei na igreja. A Kelinha já nasceu no berço cristão, sempre esteve atuante na igreja. Nós dois juntos, nós começamos a trabalhar com jovens e adolescentes em 2007, quando fomos trabalhar juntos lá em Campo Largo. Foi um tempo muito legal, né, Linda? Muito, muito legal. Os 2 primeiros anos eu morava lá, ela aqui em Curitiba, mas em 2009 nós nos casamos, então trabalhamos lá com jovens e adolescentes. Em 2011, nós recebemos o convite para vir aqui para Curitiba. No início, trabalhamos com juniores, adolescentes, depois jovens, aí veio os jovens casais, e desde 2020, com jovens casais também, é uma ênfase, mas no Ministério de Famílias, a demanda ela é diversa, né? Vem o jovem casal, mas também daí vem o filhinho, aí vem o adolescente. Então, a gente diz que a gente trabalha a família como um todo. Mas, claro que o casal sempre acaba sendo a demanda principal, né? Porque o núcleo central de uma família é o casamento. Se você trabalha, se você quer uma família saudável, é só você olhar para o relacionamento do marido e da esposa. Se eles estão bem, a família está bem. Isso é fato, né? E, enfim, então a gente sempre foi trabalhando junto. A Kelinha sempre fez um trabalho muito legal com as meninas. Logo que a gente assumiu Jovens Casais, ela fez um projeto muito legal com meninas recém-casadas, porque as meninas elas tinham muitas dúvidas, sabe? Nós temos o curso de noivos aqui na igreja, mas as palestras ajudam, mas na hora, né, da realidade, depois do casamento, geram muitas dúvidas. Fala um pouquinho, Lida, desse projeto aí. Até o título, né? Como que era? Agora... Diz aí a verdade. Diz aí a verdade. Foi um período, infelizmente não deu para dar continuidade, mas era um período bacana, que a gente se encontrava no Zoom ali e cada mês tinha um tópico diferente e a gente tinha uma conversa, né? Era bem, bem bacana, assim, de poder tirar dúvidas, de entender melhor nosso relacionamento com Deus e no casamento, né? Como tudo isso se alinha. Então, foi bacana. Quem sabe mais para frente volte, né? Sim.
E aproveitando, então, né, como o professor ele também comentou, que o casal é o centro da família, se o casal tá bem, a família tá bem. Por que, então, que é tão importante a gente investir na vida a dois, na vida espiritual a dois? E quais os benefícios de viver esse crescimento espiritual no casamento? Legal. Pergunta muito, muito, muito importante. Quer começar falando, Linda, ou eu? Fala você primeiro. É que aqui, mano, você vai perceber que eu sou o cara, o que mais fala, mas guardem isso, gente. Sempre a pessoa mais quietinha e que só solta uma palavra é a mais sábia. Então eu vou falar talvez vários minutos, jorrar, e a Kelinha vai lançar uma palavra e vai chegar no teu coração, tá? Mas sabe o que é interessante? Que essa questão da importância da espiritualidade no casal, ela começa desde a época da solteirice. Porque o casamento, o namoro, o noivado saudável, ele começa quando a pessoa tem uma vida de solteiro saudável. Quando a pessoa tem uma vida espiritual, lá quando solteiro, com Deus já, e já entende que ali ele tem que buscar Deus em primeiro lugar. Claro que muitas vezes a pessoa só vai conhecer Jesus já casado, né? Fato. Mas se você entende já solteiro que só Jesus vai te realizar, você não vai buscar num namoro, num noivado, num casamento, uma pessoa para te realizar. Você vai entender que Jesus Cristo que vai te realizar em primeiro lugar. E o cônjuge, a esposa, o marido, vai ser um complemento, né, da tua felicidade, da tua realização, e principalmente vai ser alguém para você fazer feliz. Então, no casamento, você primeiro se completa em Cristo, numa espiritualidade completa com Ele, e depois você busca essa espiritualidade também com o seu cônjuge, né? Quando eu cuidava dos adolescentes, era muito legal. Eles falavam muito sobre namoro. E eles queriam muito buscar uma resposta de Deus, que eles estavam buscando a pessoa certa. E tudo era uma resposta, né? Então, Senhor, se essa menina for para eu namorar, que o passarinho cante agora. E claro que o passarinho cantava naquela hora, né? Mas, então, Deus estava respondendo. E nós criamos, na época, assim, 7 perguntas práticas para ele fazer antes de começar a namorar. E a primeira pergunta era, você tem antes de ter um relacionamento com alguém, você tem um relacionamento sério com Jesus? Né? Era a pergunta que a gente fazia. Claro, né? A maioria deles, na idade deles, né, imaturos, eles diziam, claro, eu e Jesus, nossa, né? Mas isso que é legal, essa espiritualidade que você tem que ter, né, com Jesus em primeiro lugar. Vai lá, Linda, tua vez. Eu acho que assim, uma confiança plena em Deus, né? Nos ajuda assim, que Ele é o guia da nossa vida. Então a gente enfrenta muitas vezes no casamento muitas situações complexas, né? E hoje é muito caminho assim, desiste, né? Não tá dando mais certo, vai embora. Uhum, e é isso. verdade. E quando a gente tem Deus como o nosso guia, né? Aquele que conduz a nossa vida, a gente vai buscar nele as respostas. Então, e é nesses momentos assim que a gente vai falar, olha, Deus, eu tô vendo isso aqui, né? O que o Senhor tá vendo? Molda o meu coração. Me ajuda a ver o que está errado em mim também, né? E aí ele começa a nos conduzir de uma outra maneira. Então, eu acho que assim é essencial a gente ter um relacionamento primeiro com Deus antes de qualquer coisa, né? Essa certeza, né, Linda? Você briga com o teu marido, passou por uma fase muito ruim, 3 meses de muita briga. Aquela certeza que Deus está na frente vai fazer você ter segurança de continuar no relacionamento. E confiar que ele vai guiar, que ele vai abrir as portas, ele vai fazer, né,
trazer a solução que você precisa, talvez não da maneira que você acredite, né? Porque muitas vezes a gente quer a solução e a gente já dá o caminho, né? E Deus fala, olha, tudo bem, eu tenho a solução, mas não é por aqui, né? Do nosso jeito. Não é dessa maneira, exatamente. Conta quando a gente ia casar, que você queria ter certeza, e que você pediu um sinal para Deus. Eu acho que é muito isso, né? Eu queria muito, assim, ter a certeza de que esse era o plano e a vontade de Deus para nossa vida, né? Porque, claro que o casamento é uma decisão muito importante, é uma das mais importantes da nossa vida, né? E assim, eu queria saber que era o plano de Deus para mim, né? Que Ele estaria nos guiando. E aí, quando assim eu percebi que o Lelo estava falando bastante de casamento. Porque eu tinha certeza plena. E eu fiquei assim, né, meio preocupada. Eu achava que a gente era meio novo ainda para casar, tinha 24, né? 23, sei lá. Não, linda. A gente casou com 20, eu casei com 24. E você, 26. Então eu tinha 23. E eu falava, acho que é muito cedo, né? Acho que dá para esperar mais um pouco e tal. E fiquei assim naquele medo, né? Senhor, será que é isso mesmo? Como é que eu vou saber? Então eu fiz uma oração, assim, um dia eu estava fazendo meu devocional e eu falei, Senhor, se é isso que o Senhor tem para nós, então dá um sonho, né, para o nosso pastor, o pastor Paulo Davi, que hoje é da adoração aqui da PIB, ele era pastor de jovens na época. E eu falei assim, dá um sonho para ele, mostra que é isso que o Senhor tem para nós e que é esse o tempo certo, né? Porque eu achava que era muito cedo. E foi muito bacana, assim, que passou um tempo, o pastor Paulo Davi me ligou e ele falou, Kelly, eu quero que você marque um horário, que eu preciso falar com você e tal. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa, né? Tá tudo bem? Ele, não, eu preciso falar com você. Mas o que foi, Paulinho? Ele falou, não, eu tive um sonho com você e eu preciso falar com você. Aí eu falei, ai, meu pai. Deus respondeu, socorro. Deus respondeu. E aí eu marquei com ele. Mas antes de ir, ela não tinha me contado. Daí ela me contou, lembra? Eu contei. Porque... Eu não fiquei com medo da resposta. Eu tinha certeza da resposta. Ai. E aí eu vim, ele falou que ele tinha tido um sonho, que a gente andava numa rua, assim, bem bonita, eu e ele, né? Nós estávamos andando numa rua bem bonita e chegava uma pessoa para mim e falava, eu tenho preparado algo novo para você e chegou o tempo. E aí ele começou a orar por aquilo e falou, Senhor, se o Senhor tem algo para falar com a Kelly, fala com ela, né? O Senhor pode falar com ela. E aí passou um tempo, ele teve o mesmo sonho de novo, a gente andava numa rua bem bonita e chegava uma pessoa, mas dessa vez não falava comigo, falava com ele, falava assim, é você que tem que dizer isso para ela. E aí ele me chamou, ele falou, olha, eu não entendi nada, mas, né, disse que eu tinha que te falar, eu tô te falando. E eu falei, olha, Paulinho, então eu acho que eu entendi, né? Eu tinha feito uma oração assim, e eu acredito que Deus esteja respondendo isso. Ele falou, olha, então, né, marca o casamento. E aí a gente noivou em seguida e casou. E assim... Casamos 3 anos depois, né? Não, lindo. A gente casou 1 ano depois. 1 ano depois, desculpa. E nós namoramos e noivamos, né? Tudo 3 anos. Foram 3 anos. Nós começamos a namorar em dezembro de 2005 e casamos em janeiro de 2009. Isso. E aí... E assim, né? Eu acho que mesmo com essa certeza, a gente enfrenta momentos difíceis, sabe? Sim. A gente enfrenta momentos que a gente pensa, puxa, né? Mas será que era isso mesmo que Deus tinha para mim, né? E essa era uma certeza que eu queria ter, sabe? E toda vez, né, que algum problema vinha e que me vinha esse questionamento, eu falava, não, a resposta que Deus me deu foi tão certeira, assim, que não pode ser um engano meu. Ele tem algum propósito dentro de tudo isso, de qualquer dificuldade que a gente esteja vivendo, né? A base espiritual, o relacionamento com Deus, ele traz esse norte, a Bíblia, ele traz esse norte para nós todos os dias. O número de divórcios, ele tem crescido de forma absurda. No primeiro casamento, chega quase a 50%. No segundo casamento, chega quase a 60%.
No terceiro casamento, quase 70%. Então, quando você tem como base, né, a palavra de Deus, você não fica flutuando nessas dúvidas. Você entende, casamento é para sempre, né? Deus está aqui, né? Claro, existem algumas situações onde acontecem, né, dentro do casamento, né, que é permitido, que você vai ter que buscar, né, uma separação, um divórcio, mas Deus fez o casamento para que dure para sempre. Logo que a gente casou, eu não sei se a Kelly vai lembrar disso, mas eu trabalhava lá em Campo Largo, na igreja, meio período como psicólogo e meio período na igreja. E a Kelinha vinha logo cedo para Curitiba para trabalhar e estudar. Porque terminamos o seminário e ela começou a fazer letras. E teve um dia que a gente estava vindo na 277 para Curitiba e a gente brigou muito, assim, na BR. Eu lembro que eu deixei ela aqui, ela ia pegar o carro dos pais dela emprestado para ir trabalhar e eu precisava do carro lá. E a gente brigou muito, ela desceu do carro e eu voltando. E que nem uma criança, assim, que nem um crianção. Eu lembro que eu vi assim na placa, né? Porque eu sou de Cascavel. Eu vi assim, reto Cascavel, à esquerda Campo Largo, né? Aí eu pensei assim, quer saber? Vou largar tudo, vou largar casamento, vou largar a igreja, vou voltar lá para Cascavel, largar tudo. E é isso que muitas vezes, né? Muita gente faz. Não pensa em nada, larga tudo e vai embora. E eu falei, tá louco? Né? Que é isso? As promessas de Deus, o que Deus tem para nós. Eu assumi um compromisso, né, diante do Senhor, eu casei. Então, é isso que a base espiritual traz. Né? Ela faz nos lembrar sempre desse compromisso que nós temos em Cristo. Então, tudo ao redor do casamento, as diferenças, tem outro valor, tem outra definição, tem outra forma, tem outro significado, quando estão baseados, né, nesse o quê? Alicerce. Obrigado. Não, deixa ela falar. Lana, por favor, querida. Sem problemas. E aproveitando, então, que a gente começou ali falando, né, o casal se desenvolver individualmente com Deus, né, ter o seu relacionamento com Deus, e daí manter sempre, então, os olhos na promessa de Deus, né? O que mais individualmente vocês acham que cada um precisa tratar? Assim, talvez, tipo assim, feridas de exemplo dos pais, ou feridas de relacionamentos anteriores, assim, quais outros tipos de áreas que precisam ser tratadas individualmente para que o casal possa ter um crescimento bom espiritualmente também? Legal, hein? Ótima pergunta. Vai lá, lindona, é contigo. Teve uma época, eu estava lendo aquele livro O Poder da Esposa que Ora, sabe? E foi muito bacana que logo no começo ela fala algo assim que me marcou demais, né? Que o casamento não é sobre quem precisa mudar, né? Mas é sobre quem está disposto a mudar naquele momento. E a verdade é que às vezes no casamento a gente fica olhando para o outro, né? A gente fala assim, ai, mas meu marido tem que mudar isso, né? Ele não entende isso, E às vezes, né, o marido também com a esposa, ela não faz isso, ela, né, precisa mudar aquilo, etc. E na verdade todos nós precisamos mudar coisas, precisamos tratar coisas, às vezes coisas que a gente nem sabe, né? Mas Deus sabe aquilo que a gente precisa mudar, Ele sabe aquilo que a gente precisa entender, talvez de algum valor bíblico que a gente ainda não entendeu. E se a gente está disposto a mudar, se a gente colocar a nossa vida ali, sem ficar olhando só para o outro, né? E falar, Senhor, eu estou aqui, né? Na tua presença e eu estou disposta a mudar. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu trate? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu entenda? E é incrível como ele vai nos guiando, né? Às vezes é alguém que nos dá um livro e você entende alguma coisa que você nunca tinha
entendido da Bíblia, às vezes, Uma né, pregação. é uma pregação, é uma palestra que você ouve e aquilo, puxa, te traz um novo entendimento sobre algo que machuca, né, que você percebe que está ali, você tem que tratar, é alguma ferida. Tempo devocional, Bíblia. Sim, né? Então, e acho que através de tudo isso, Deus vai nos guiando e vai nos moldando. Mas a primeira coisa é que a gente tem que estar disposto, né? A gente não pode ficar olhando só para o outro. E eu acho que conforme a gente vai mudando, se a gente está disposto, a gente começa a mudar, Deus vai fazendo obra no cônjuge também, né? Mas às vezes verdade. é isso, sabe? É muito verdade, né? se você está disposto a essa mudança, sabe? A parar de olhar para o outro e olhar para você e falar, olha, mesmo quando a situação é muito difícil, né? E Deus me falou isso numa situação muito difícil que a gente enfrentava de doença, né? Uma situação bem complicada, e eu olhava e falava assim, não, mas né, o Léo precisa mudar, ele precisa sarar, ele precisa, né? E aí Deus me falou isso assim, puxa, mas você está disposta a mudar? E talvez ele não esteja agora, ele não esteja entendendo nada, ele não está bem, não está no seu normal, mas você está disposta a mudar? E assim, às vezes dá até uma raiva essa. Na hora que eu li, assim. É um sentimento de injustiça até, né? Me deu até uma raiva ali, né? Eu falei, mas tá bom, Senhor, eu tô disposta. Foi aquele dia que você me deu um soco, né? Não! Mentira, nunca. Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Sim. Fala aí. Não, eu concordo com você plenamente. Mas eu acho também que as mudanças individuais, elas vão depender muito da vida que você teve antes do casamento. Uma pessoa que vem de um berço cristão, ela, assim, de uma vida cristã séria, né? De um relacionamento legítimo com Deus, ela não vai ter tantas cicatrizes como alguém que veio do mundo e que não trouxe tantas coisas para dentro de um casamento. Então, por exemplo, eu, infelizmente, eu me converti com 12, 13 e depois me afastei um pouco da igreja e eu trouxe coisas para dentro do casamento que trouxeram marcas que eu tive que trabalhar individualmente. Várias áreas. E que afetaram a minha vida, afetaram a vida da Kelly, afetaram a vida dos meus filhos, né? Então depende muito de onde você veio, se a tua família nuclear era estruturada ou não, se você teve problemas na área sexual ou não, se você é virgem, veio para o casamento virgem ou não, isso é muito importante. Por isso que a virgindade é uma questão que tem que ser defendida para o casamento. A pessoa que chega virgem para o casamento, ela chega não só com o corpo virgem, ela chega com a mente virgem. E ela vai viver todo o relacionamento sexual com a sua esposa e com o seu marido. Mas uma pessoa que vem de vários relacionamentos sexuais, a sua mente não é mais virgem também. E tudo que ela viveu sexualmente com outras pessoas, ela vai trazer para dentro também do casamento e vai querer viver com a sua esposa e com o seu marido. Então, quando você fala, Lana, de questões pessoais, individuais, que você tem que curar, sarar, restaurar, essa área sexual é muito difícil de restaurar e de curar, sabe? É possível, claro, sempre é possível. Eu gosto muito, aqui na igreja nós temos, várias igrejas têm, eu gosto muito dos cursos da Universidade da Família. E tem um curso da Universidade da Família que é a integridade sexual. E quando eu estava fazendo treinamento desse curso, um dos colegas que estava ali fazendo treinamento comigo, chega uma hora da partilha, que você compartilha algumas coisas, né? E aquele menino, ele compartilhou que ele havia sofrido um abuso quando criança e ele não havia ainda conhecido Jesus. E aqueles pensamentos, aquelas lembranças ainda vinham à tona, ele sofria muito com aquilo. E quando ele conheceu Jesus, ele começou a colocar diante de Deus, né, aquelas lembranças. E ele falou que ele foi orando, até que Jesus, num sonho, ele teve um sonho, e Jesus era como se fosse um carimbo em formato de cruz. As lembranças dele, do abuso, Jesus foi colocando um carimbo em formato de cruz em cima das lembranças.
E ele não conseguia mais lembrar daquilo. Ele só via a cruz de Jesus. Eu achei aquilo tão bonito, né? E é mais ou menos isso dentro do casamento também. Então, às vezes, o cônjuge, o marido, a esposa, vão ter que trabalhar essas questões de forma individual. A esposa, o marido, ele ou ela veio de uma forma pura, de uma forma, né, virgem, mas o outro veio trazendo muito lixo, muita coisa. Então, vai ter que trabalhar, vai ter que buscar ajuda, vai ter que se colocar diante do Senhor, vai ter que buscar alguém para prestar contas. Né? A palavra nos ensina em Efésios, em Tiago, né, capítulo 5. Né? Se confessarmos nossos pecados uns aos outros, né, seremos curados. Então, eu acredito muito nisso, que esse trabalho individual, né, essa nossa busca espiritual, e Deus vai trabalhar individualmente, sim, conosco, vai trabalhar também de forma conjunta, sempre, mas vai trabalhar de forma individual algumas coisas de acordo com a nossa busca, de acordo com o nosso desejo, de acordo, a Kelinha usou um termo antes, né, Linda? De você deixar, né? Disposto, né? Isso, a nossa disposição, deixar Deus fazer, né, o trabalho. E é uma luta diária. Eu tenho lutas diárias, até hoje. A Kelinha tem lutas diárias, né? Então, isso também é importante. É uma batalha, é uma busca com Deus diariamente para ir trabalhando essas coisas individuais, né? Não sei se tem uma coisa para complementar. Não sei nem se eu respondi bem a tua pergunta. Respondeu super bem. E até puxando esse gancho da disponibilidade, de querer mudar, de querer, né, crescer em Deus, também acho que já entra um pouco do que a Kelly falou, né? Que primeiro nós precisamos estar dispostos a mudar para depois ver o outro mudar. Mas Isso. quando um dos cônjuges não tem interesse em crescer, não tem interesse em buscar a Deus, é mais do que, né, nós estarmos dispostos a mudar e tudo mais, e a orar, o que a gente pode fazer nesse sentido? Quem está passando por essa situação, né? Isso é bem difícil. Quer começar, Linda? É complicado, né? Acho que a gente tem que continuar orando e pedir que Deus vá tocando o coração, né? Porque muitas vezes, na ânsia de a gente querer que a pessoa faça ou busque, né? Participe, venha à igreja e tudo mais, a gente acaba repelindo mais ainda a pessoa, né? Uhum. Então a gente tem que pedir de Deus muita sabedoria, eu acho, para lidar com essa situação, para que as nossas palavras sejam palavras de amor e de sabedoria a cada dia, e não palavras de acusação, né? Porque a gente vem às vezes, mas você também não faz, né? Você não vai, eu tô tentando, mas enfim, e a gente precisa simplesmente dobrar o nosso joelho ali e ganhar com as nossas atitudes, eu penso, né? E pedir que Deus a cada dia transforme, cerque essa pessoa de pessoas cristãs, né? Cerque ali de programações, de tudo que tem a ver com Cristo. E aí Deus vai fazendo obra, a gente tem que descansar, porque não é por força nem por violência, né? Mas é pelo Espírito de Deus. Então, eu acho que é muito mais por esse caminho do que a gente tentar a força e criar um problema dentro de casa, assim, né? De brigas e contendas e tudo mais. Sim. O que você acha, Linda? Eu acho que existem algumas situações, né? A primeira situação é aquela que o cristão, seja a esposa ou o marido, entende que é o salvador. Então, no casamento, ele acha que ele é a pessoa escolhida por Deus para levar aquela pessoa à salvação. E ele acaba suportando tudo que ele entende que ele é o salvador. Então, eu já atendemos, assim, já atendi situações onde a esposa passava por adultério, né? Passava, às vezes, até
agressões, porque ela dizia, não, Deus me prometeu, Deus tem algo para a vida do meu marido. Não, você corre risco de vida. O seu marido te trata como uma ninguém. É bíblico, teu marido tomou uma decisão errada, escolheu o caminho errado. Não, pastor. Né? É aquela ideia de que as coisas estão acontecendo ali, mas que a única forma daquele marido, daquela esposa alcançar a salvação é por aquela pessoa. Então ela precisa permanecer ali. Né? Não é assim que Deus trabalha. Né? Então, assim, a pessoa precisa se afastar, precisa se separar. Né? Não tem, só um milagre vai mudar. Outra forma é a pessoa mais religiosa, mais que para fugir do casamento não tem nenhum problema no casamento, é um casamento até saudável, mas aí a esposa ou o marido se interna dentro da igreja e achando que isso vai atrair o marido para dentro da igreja, né? A Carinha até comentou, poxa, eu vivo lá, mas na verdade só vai afastar mais o cônjuge, né? Então vive dentro da igreja, não gasta tempo em casa com o marido, não mostra outra realidade. Está errado também. Né? O terceiro exemplo que é o mais saudável. Se você ama a Jesus, se você já entregou sua vida a Cristo e o seu cônjuge não, você tem que buscar o equilíbrio. Você, claro, tem que ter comunhão na igreja, mas você, claro, tem que ser presente e ser um exemplo de Jesus na sua casa para o seu marido. O seu marido, sua esposa tem que olhar para você e falar assim, meu Deus, o que a minha esposa e meu marido têm de tão maravilhoso? Eu quero isso para mim, né? Eu quero isso para mim, entende? Ele não tem que entender assim, meu Deus, por que ele ama tanto a igreja? Não, mas por que ele me ama tanto assim? Né? Porque o Espírito Santo de Deus habita na vida dele. E não é uma família, um casamento, não é 2, 3, são várias pessoas que vivem dessa forma. Não é só marido e esposa, são também filhos que, né, aqui na igreja, a gente está vivendo um avivamento grande com os adolescentes, vários adolescentes que se converteram e os pais não são convertidos. Na nossa época, eles queriam se batizar e os pais não deixavam, a gente falava, ei, rapaz, espera, não vai se batizar sem. E eles iam orando, buscando ao Senhor, e Deus ia abrindo as portas. Né? A Ana, uma adolescente nossa, hoje é casada, ela se converteu, foi orando, depois os pais se converteram e hoje são uma bênção. Né, Linda? Então, acredito que esse é o caminho. Primeiro, orar muito. Segundo, ser um testemunho, né, de Jesus sempre. E eu acho assim que a gente tem que cuidar muito, né? Geralmente as mulheres elas acabam se envolvendo mais na igreja, no ministério, elas têm um coração às vezes mais aberto, né? Mais maleável, assim. Vamos resumir, Linda, são mais crentes. Mas geralmente elas estão mais abertas ao evangelho, né? E acontece que elas se ressentem muito às vezes, né? Porque o meu marido não faz, ele não é um sacerdote, ele não ensina, ele não lê. Às vezes ele até é cristão, né? Vem à igreja, mas não tem assim aquele amor, aquela paixão, sabe? E às vezes acaba que a gente fica com algo de superioridade, assim, né? Então, diga, eu sou melhor do que ele, porque eu sou mais crente, né? Eu sou mais ungida, mais, sei lá, né? Eu busco mais. E isso, assim, acho que de maneira velada acaba acontecendo, né? É um sentimento do coração, assim, que a gente vê muitas vezes. E uma coisa que eu acho bacana é que a gente tem que entender que a gente deve escolher sempre a honra, né? Porque a gente deve tratar a pessoa da maneira que a gente gostaria que ela fosse, né?
Porque se a gente quer viver um relacionamento medíocre, a gente tem que tratar a pessoa como uma pessoa medíocre, como uma pessoa sem nenhuma perspectiva, né? Mas se a gente quer ter um relacionamento diferenciado, a gente precisa trabalhar essa questão da honra no nosso coração, né? Então, poxa, se a pessoa está passando por um momento difícil, alguém fala, mas você não ora, né? Você não sabe o que Deus quer de você? Ela fala, poxa, eu tenho certeza que Deus vai te dar sabedoria, Ele vai te dar, né, a condição de tomar a melhor decisão nesse momento, né? Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, que você vai ouvir a voz dele nessa situação. Então, já é uma outra forma que a gente fala, né? E é muito legal, assim, porque quando Jesus entra em Nazaré, que era a cidade onde ele cresceu, ele foi impedido de fazer milagres, porque ali ele não recebeu honra. E muitas vezes a gente está sendo a desonra, né, com que a gente trata o nosso cônjuge, acaba sendo uma barreira para os milagres de Deus na nossa casa. E a gente não enxerga isso, acha que está fazendo o que é certo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, assim. Nossa, linda, legal. Viu a sabedoria? Muito legal. E pensando, então, nesse investimento diário de olhar para o cônjuge de uma forma diferente, de tratar o cônjuge de uma forma diferente, além de orar e de buscar, né, essa visão da honra e tudo mais, quais outros detalhes do dia a dia que vocês acham interessantes, assim, para gerar mais conexão e mais intimidade no casal, para eles conseguirem ter esse desenvolvimento com Deus e como casal também mais para o futuro? Eu acho assim que o nosso olhar deve estar em Deus, né, e no nosso cônjuge, porque às vezes é difícil. A gente tem tantas tarefas no dia, né? E a gente assim fala, o cônjuge já é crescido, ele se vira, né? O problema é dele, eu vou aqui também me virando, e enfim, né? Mas às vezes a gente tem que voltar o nosso olhar para o nosso cônjuge, nos pequenos detalhes, sabe? Um tempo atrás, o Lelo organizou lá no nosso carro, né? Os fios. Eu sou péssima com essas coisas, eu nunca tenho nada assim no carro. Então ele organizou lá o fio para carregar o celular, sei lá, tem um bando de fio lá, tem fone de ouvido, tem um monte de coisa. Aí esses tempos eu tava sem bateria, eu olhei lá, falei, meu Deus, tem um fio, né? Que demais. Que nós temos celulares diferentes. Eu Samsung e ela da Apple. E eu coloquei um fio para o Samsung e um fio para a Apple. E ela ficou surpresa que tinha um fio para o celular dela. Então, assim, são detalhes, né, que a gente que gera essa conexão mesmo. Fala, poxa, alguém pensou em mim, alguém lembrou de mim, pensou na minha necessidade, naquilo que eu preciso. Então, eu acho que isso mas vendo isso de uma forma espiritual, também por exemplo, eu gosto de fazer meu devocional de manhã. A Kelinha não é que gosta, mas hoje a demanda dela faz com que ela consiga fazer à noite. Então, ela trabalha de manhã. Eu levo as crianças para a escola. Eu começo a trabalhar de manhã. Eu já tiro a parte da manhã já para fazer meu devocional. Aí eu trabalho, chego de noite em casa. Aí ela pede, você deita os meninos, fica agora com eles para eu poder fazer meu devocional? Aí eu fico com os meninos. Então, eu acho que também são esses detalhes, né? É você pensar intencionalmente que o outro precisa ter um tempo a sós com Deus para crescer espiritualmente também. Claro, isso são em todas as áreas. Eu preciso pensar na Kelly para ela ter um tempo para crescer na vida emocional, na vida espiritual, na vida física, na vida intelectual, né? Então, isso precisa acontecer. Lá em casa é bem legal. Por exemplo, a Kelly, ela vê um curso, ela conversa comigo. Daí ela fala, poxa, esse curso seria legal. Mas esse não seria melhor? Então tá, então vamos investir. Aí eu, linda, tem esse curso. Então eu acho que esse olhar para o outro é muito importante, sabe? Sempre olhar para o outro e entender, olha, isso vai te fazer bem, isso vai te fazer bem. E a vida espiritual em primeiro lugar, né? Teve uma época que a Kelinha, no mestrado, estava lendo muita literatura inglesa, né? E às vezes eu pegava no pé dela,
Nossa, não está lendo livro cristão, tem que ler mais livro cristão. Então, é esse cuidado, é esse olhar, né? Mas esse olhar, né? Então, por exemplo, Lelo, eu sei que todo ano eu preciso fazer um retiro, eu preciso ir para um congresso. A Kelinha, já ela não vai falar isso, mas eu sei que para ela é bom, então eu fico no pé dela. Ela foge sempre, mas eu sei que se ela for no congresso, vai fazer bem para ela, entendeu? Então, esse olhar, esse cuidado que um tem que ter com o outro. Isso é bem importante. É né? verdade, com certeza. E quais outros segredos e dicas assim vocês deixam então para os casais que estão nos acompanhando, que estão tendo dificuldade de investir na vida espiritual e na intimidade do próprio casal? Quais outras dicas que vocês acham interessantes para quem está buscando ter esse crescimento como casal? Quer começar, Lina? Você. Então tá. Eu tenho uma grande luta, né? Eu luto muito com isso, que é a gente ter sempre um tempo nós dois. Mas isso é essencial. Tem um livro do Craig Groeschel, não sei se é assim que fala, Linda. Craig Groeschel, né? Pastor lá da Life Church, que é Até que a Morte nos Separe. E ele traz 5 pontos para um casamento saudável. Um dos pontos é a oração juntos, né? O casal orando juntos. E ele faz uma associação a um livro muito bom, que é o hábito... me fugiu o nome do livro. É muito bom. É um livro de autoajuda secular, a criação do hábito. O Poder do Hábito. Poder do Hábito. Poder do Hábito. Obrigado, Poder do Hábito. E no Poder do Hábito, tem um capítulo que ele fala sobre o hábito central, que é o hábito. Existem hábitos na nossa vida que, se você consegue criar aquele hábito, ele vai te ajudar a criar os demais hábitos da sua vida. E nos estudos foram identificados que um dos grandes hábitos centrais é o hábito do exercício físico. Se a pessoa cria o hábito do exercício físico, ele consegue criar outros hábitos e disciplinas com mais facilidade. E o Craig Groeschel, de uma forma muito assim, linda, perspicaz, ele diz que o hábito central do casamento para criar os outros é a oração conjunta. E eu falei, cara, que legal isso, sabe? Então, isso é uma coisa muito bacana. Repetindo, eu e a Kelinha temos muitas dificuldades. Acordamos muito cedo, eu já faço o meu. A Kelinha, 7h30 da manhã, praticamente, ela já está dormindo de pé. Né? 7h30 da noite. Da noite, ela já tá dormindo. Mas tem que buscar. Outra coisa legal é cada um encontrar a sua forma de fazer o seu devocional, tá? Muito tempo na minha vida, eu tentei copiar o que os outros me falavam. Faça um diário de oração. Faça oração ajoelhado, para mostrar temor diante do Senhor. Faça devocional só ouvindo música. Legal, tudo isso é maravilhoso. Mas tem que ver qual a sua forma. Então, eu, Lelo, eu gosto de ter um devocional onde eu vou ter uma reflexão, né? Vou ler. Hoje eu uso muito o YouVersion, os temas lá da YouVersion, né? Da Bíblia. Gosto demais. Tá. Depois, nossa, leia 5 capítulos por dia que você vai ler a Bíblia em um ano. Legal, funciona para algumas pessoas. Eu leio 2 capítulos por dia e faço uma linda anotação, uma reflexão sobre aquele capítulo. Então, eu acho que cada um de nós tem uma forma. Eu gosto de anotar, às vezes, uma oração longa. É o meu jeitinho. Sentado numa mesa. A Kelinha faz na cama, praticamente dormindo, mas faz. Não, é que eu já faço de noite, a maioria das vezes. Eu gosto de fazer de manhã, né? Mas é bem difícil, que eu acordo às 5 da manhã, saio muito cedo de casa e tal.
Mas eu faço à noite, mas eu tô acordada, Lili, não tô acordada. Sim, Eu também claro. vou escrevendo, eu gosto de escrever. Às Gosta de vezes eu só escrever muito. escrevo o versículo novamente ali, sabe? Para aquilo ir entrando no meu coração. Fico ali pensando, às vezes eu paro num versículo e fico pensando. É o teu momento com Deus, né? Não tem uma receita de bolo, Não né? Cada um vai tem. viver da sua maneira, acredito. Exatamente. Tem que ser algo muito pessoal, sabe? Fala, Linda, por favor. Não, eu acho que mais uma dica, assim, também, que é algo que, se você está vivendo uma vida com Deus, né? Algo que te conecta muito com o seu cônjuge, que Deus te dá sabedoria ali nos momentos, né? Que vocês estão conversando, às vezes, para que você seja, assim, boca de Deus para o teu cônjuge também, sabe? Então, né, quantas vezes o Lelo traz alguma coisa, e aí, puxa, teve um devocional que eu li, alguma coisa, eu falo, puxa, olha, isso aqui eu acho que foi para você, porque olha que bacana, né? Esse pensamento e tal, e muitas vezes eu trago coisas para ele, Muitas. Né? E ele fala... Muitas. É boca de Deus essa menina. Muitas vezes ele me fala também, ele fala, poxa, ou às vezes até mesmo uma visão dele que é diferente da minha, né? É uma visão de sabedoria também. E vai. Muitas vezes também. Muitas vezes. Muitas vezes. Não, nós dois. É que muita gente acha que pastor tem casamento perfeito. A gente pensa muito diferente, né, Linda? Sim. Isso, se você saber lidar, é rico demais. Eu aprendo demais com ela. Entendeu? E eu também. Então é muito bacana, assim, porque daí é uma outra visão e é uma visão de sabedoria, né? Que Deus já te deu, tá ali do teu lado, só você conversar. Então, às vezes, assim, a gente falha muito de conseguir ter um tempo, como nós temos filhos pequenos ainda, e os dois trabalham, aquela correria, a gente às vezes não consegue ler a Bíblia juntos, né? Sempre, como a gente gostaria. Mas essas conversas são muito legais, sabe? Porque nessas conversas, aquilo que a gente está vivendo com Deus, né? A gente vai trazendo e vai sendo realmente, né, um boca de Deus para o outro ali naqueles momentos, e nos ajuda a tomar decisões, né, às vezes a não desistir de alguma coisa, falar, olha, mas você não está enxergando esse outro lado, você não está vendo isso. E uma vez eu li algo, foi muito legal, assim, falava sobre conhecimento e sabedoria, que muitas vezes a gente pede, né, o conhecimento, Deus é isso, Deus é aquilo, né, a gente quer sempre uma resposta, mas quando Salomão se enfrentou à situação das duas mães, né, que estavam dizendo que o bebê era seu, naquele momento ele não falou assim, pera um pouquinho que eu vou ali orar, né? Ele usou da sabedoria que Deus tinha dado a ele para resolver a situação. Então, muitas vezes é isso, Deus já nos deu sabedoria, deu a mim, ou deu ao meu cônjuge, e a gente precisa ter essa troca para entender os planos de Deus também. Teve um dia muito legal, Lana, desculpa, só para terminar, que eu cheguei em casa de um evento e eu estava me comparando demais com outros pastores, assim, e eu falei, Linda, aquele cara é top demais, e a Kelly, você também é fera, você também é isso e tal. Eu falei, eu sei, eu não estou me comparando, mas eu estava me comparando. Aí nós deitamos, ela pegou o devocional, e eu não lembro, ela abriu, e era do artista. Tinha lido um devocional, um devocional que várias mulheres escreveram, e eu escrevi alguns também. Não, mas não fala o segredo, que depois a gente descobriu o segredo. Primeiro a gente só leu o devocional. Não foi. Aí eu já tinha lido meu devocional. E aí eu fui procurar, falei, poxa, onde é que estão os que eu escrevi, né? Tava procurando no meio do devocional. E daí eu achei um que eu tinha escrito e eu li, que eu não lembrava, fazia tempo assim que eu tinha escrito. Aí eu li, aí eu falei, nossa. Isso. Aí eu falei, Lelo, lê esse devocional aqui. Aí não eu quieto, no canto já. Tava lá me comparando sozinho. Aí continua. Daí era sobre o artista, esqueci o nome dele. Bezalel. Que o Espírito Santo capacitou ele, né? Para fazer toda a obra artística, né? E ele faz lá cada aliança, as vestes e tal. E como ele foi usado por Deus, né? E o devocional falava isso, que às vezes a gente era na época de Moisés, né? A gente olha para Moisés e fala, ai, Moisés, né? Foi isso e foi aquilo. E a gente não vê o dom que Deus colocou nas nossas mãos. E o título era esse, né? Em suas mãos, né? O que tem nas suas mãos? Pare de olhar para o lado e olha para o que está nas suas mãos e faça a obra que Deus designou para você, né? E aí foi... Isso, daí eu, uau, é para mim, né? Daí ela, olha quem escreveu, deu, uau!
Voz de sabedoria. Foi bem legal. Mas amém. Muito obrigada por terem participado aqui com a gente. Foi Que um bate-papo legal. muito gostoso, né? Se pudesse, a gente ficaria mais uma hora aqui conversando, né? É verdade. Então, muito obrigada. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente. Se A quiserem gente que falar alguma agradece. coisinha. A gente que agradece. A honra foi nossa de participar. Muito obrigada pelo convite. Foi muito Sempre bacana. que precisar de qualquer coisa aí, pode contar conosco. Combinaremos com certeza. Tá bom, Então, muito obrigada para você que está nos assistindo, nos acompanhando pela rádio, pelos streams ou pelo YouTube. Semana que vem nós vamos ter um podcast especial sobre o Dia dos Pais, né? Essa semana o Dia dos Pais está chegando por aí. Então, como reconhecer a paternidade de Deus, como viver uma paternidade em Deus. Então, não esqueça, quinta-feira, 8 horas da noite, em todos os nossos streamings também. Então, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial, Facebook, Pão Diário Oficial, YouTube, Pão Diário Brasil, o nosso site, pãodiario.org, e também a nossa loja online. Temos devocionais para casais, temos livros para casais, para homens, mulheres, que entra aqui, né, nesse todo esse conjunto de edificação espiritual que a gente conversou hoje. Então é isso, e até o próximo Pão Diário Cast.